Começou a Pede para aparecer gravar. de vez em quando. Vamos lá. Senhor nosso Deus, querido Pai que estás nos céus, neste momento, rogamos a tua presença em nosso meio, para ensinarmos o estudo do tema desta noite. Ajude-nos a entendermos, a discernirmos, ajude-nos a sermos entendedores da sua santa palavra. Abençoe a cada pessoa que está aqui, a sua família. O Senhor tem nos protegido, nos tem guardado. E que continue com essa bênção, Pai. Rogamos isso em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos lá. Hoje o tema de estudo da Bíblia é perdão. Eu fui ver o que é definição. Todo mundo está me escutando, ok? Antes de começarmos, o Darcílio vai ficar aí de olho. Quem quiser perguntar, pode abrir o áudio, fica à vontade. Fala assim, Fernando, eu tenho uma pergunta. E aí eu paro de falar, porque até o momento eu não estou vendo vocês, tá bom? Pode ser? Pode falar aí, gente. Pode ser. Fala pelo menos uma pessoa, que eu não estou ouvindo. Pode ser. Aí, isso. Obrigado. Então, vamos nessa. Perdão. Eu fui ver o que significa perdão, a definição de perdão no dicionário online aqui no Google. Ele diz o seguinte: perdão significa remissão, absolvição, isenção, misericórdia de culpas, pecados, ofensas e dívidas. É essa a definição de perdão. E é esse tema que nós vamos estudar hoje. Jesus, quando esteve aqui na Terra, quando ele viveu aqui os 3 anos que ele viveu aqui na Terra, ele praticou muito essa virtude, o perdão, de um modo assim bem abrangente. Ele perdoou um paralítico em Cafarnaum, que alguns amigos levavam ele, destelharam a parte de cima da casa onde ele estava falando com a multidão, porque não tinha espaço para eles passarem, e desceu o paralítico. E ali ele falou assim, perdoados estão os seus pecados. Também perdoou quando, em sua agonia na cruz, mesmo na sua morte, sofrendo ali, ele orou ao Pai dizendo, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isso está em Lucas 23, 34. Então, Jesus, ele nos ensinou sobre o perdão e praticou isso em sua vida. E ele é um exemplo para isso. E agora, como alcançar esse perdão? Como que nós podemos alcançar essa virtude, esse perdão? Quando ofendo alguém ou sou mesmo ofendido, a quem devo pedir perdão? Quem que eu devo pedir perdão? A quem eu ofendi? Ou a Deus? Bem, hoje nós vamos entender e responder essas perguntas e mais algumas que vocês tiverem aí, tá bom? Bem, mas antes de tudo isso, de nós entrarmos no perdão, porque o perdão, como nós definimos, é remissão, absolvição, isenção, misericórdia de culpa, pecado, ofensas e dívidas. Então, para a gente receber esse perdão, nós temos que estar nessa situação de dívida para alguém. Então, qual é a situação do homem em relação a Deus? Vamos ver lá em Romanos. Quem pode ler para nós? Romanos 3. Ali nós vamos descobrir qual é a circunstância que o homem permanece perante Deus. Qual é a situação que ele se encontra? Romanos 3, no versículo 10 e 23. Quem quiser abrir o áudio aí e ler para nós, será uma boa. Romanos 3. Bom, vou ler aqui. Pode ler. Versículo 10 e depois o versículo 23, Anselmo. Por gentileza. Tá bom. Versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. O 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso. Obrigado, Anselmo. Paulo está dizendo aqui aos romanos que não há um justo sequer. Na verdade, não foi Paulo quem disse isso. Na verdade, quem falou isso foi Davi no seu Salmo. Lá em Salmos tem essa, se não me engano é o Salmo 27, tem esse relato, que não há um justo sequer. E ele falou assim, que todos carecem, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. A glória, uma das virtudes da glória de Deus é o perdão.
Então, nós estamos em dívida com Deus em relação a isso. Nós estamos em pecado, nós somos pecadores, nós devemos para Deus isso, né? E todos, não há nenhum sequer que não esteja em pecado, que pecou e precisa desse perdão, precisa dessa virtude, dessa glória. Agora, como receber esse perdão? Como nós devemos receber esse perdão? Como que nós devemos, que atitude devemos ter para receber esse perdão? Vamos lá em Lucas. Lucas 18, tem uma historinha lá, uma parábola. Lucas 18, de 10 a 14. A gente vai entender como buscar esse perdão, como conseguir. Quem pode ler? É a parábola do fariseu e publicano. Eu já li essa parábola aqui com vocês uma vez, não foi? Eu acho que já foi, né? Nós distinguimos quem que era fariseu, quem era publicano. O fariseu era um líder religioso, né? Que fazia parte da religiosidade do povo de Israel, da religião judaica. Né? Ele era um dos líderes. Né? O fariseu era um cargo que eles tinham lá da liderança religiosa do povo de Israel. E publicano era cobrador de impostos. Geralmente era um judeu que cobrava imposto do judeu para o Império Romano, né? Eles eram considerados como traidores. Eu acho que eu já falei isso para vocês. Mas quem pode ler aí? Lucas 18, de 10 a 14, para nós entendermos como, né, buscarmos esse perdão, né? Como receber, aliás, esse perdão. Eu leio. Pode ler. De 10 a 14, tá bom? 10 a 14, tá ok. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousavam nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador, digo-vos que este desceu... não, está errado. Os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele que... Porque todo que se exaltava será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Isso aí, Sidney. Então, é fazermos como o publicano fez. Buscarmos a quem? A Deus em humildade. Reconhecermos que estamos devendo e pedir para Deus, ser propício, me perdoa, esteja fazendo justiça para comigo, porque eu te devo muito. Essa a nossa atitude, é buscar esse perdão. De quem? De quem pode oferecer isso. Só Deus pode oferecer esse perdão. Através de Cristo nós podemos receber esse perdão, tá? Agora, para nós termos esse perdão em nosso coração, em nossa mente, qual o sentimento que nós devemos ter, né? Um sentimento essencial, indispensável para termos esse perdão em nossa vida. Eu queria ler com vocês o Atos 2:38. Ali conta a história de pessoas que perguntaram para Pedro: Pedro, o que eu devo fazer? Já sei que Cristo morreu por mim, que eu sou um pecador, reconheço isso, assumo isso, estou convencido disso. E agora, o que eu faço? Aí Pedro responde lá, em Atos 2:38. Né? Atos 2:38, ele diz o seguinte: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É arrependimento. Temos esse sentimento em nosso coração quando nós reconhecemos, quando nós nos decidimos mudar, e somente através do Espírito Santo é que nós conseguimos ter esse reconhecimento e esse arrependimento em nosso coração. Tá, gente? O arrependimento é a primeira condição para o perdão. Mas, assim,
Contudo, muitos não vão a Cristo porque ainda não se sentem arrependidos. Muitos falam assim, mas eu não sinto arrependimento. Eu não tenho isso em meu coração. O arrependimento não é produzido por nós mesmos. Não é. Nem é por um exercício mental, mas somente quando a atuação do Espírito Santo está no nosso coração. Quando ele atua em nossa mente, somente assim nós podemos ter esse arrependimento. Ele que nos atrai, né? A bondade de Deus que nos atrai e nos dá o arrependimento, tá? Beleza, então conheço a quem buscar o perdão, estou arrependido, tenho esse sentimento, aceitei o Espírito Santo, reconheci isso em minha vida, estou, né, arrependido. Qual é o outro passo que eu devo ter? Qual é o outro passo que eu devo dar para isso? Tenho perdão, sei aonde buscar o perdão. Estou arrependido, porque reconheci isso, né? Reconheci que sou um pecador, que estou em dívida para com Deus. Agora, o que eu faço? Qual outro passo? Qual outro passo que eu devo dar? Vamos ver lá em Salmos 32, o mesmo passo que Davi fez. Em Salmos 32. Salmos ali é um livro que Davi escreveu em versos sua vida, né? Seus momentos de angústia, seus momentos de alegria, né? Ele escreveu em versos. Salmos 32, 5. O Posso que eu ler? devo fazer? Pode ler, Adriana. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e a tu perdoaste a culpa do meu pecado. Isso. Davi escreveu esse salmo, ele estava, antes né, depois que ele pecou lá com Batseba, né, matou o marido de Batseba, Urias, e adulterou com ela, ele não, até o momento, ele não tinha confessado isso a Deus, e isso não o tranquilizava. Olha o que ele diz no verso 4, ó. No verso 3, no mesmo salmo, ó, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Era pesado, a consciência dele era pesada, tinha uma consciência culposa, o sentimento de culpa era tão grande que esmagava, dava até depressão, vamos dizer assim, em relação a Davi. Então, quando ele confessou a Deus o pecado dele, se arrependeu, olha o que aconteceu. Ele teve o quê? Perdoado os pecados, as transgressões, e deu um alívio para ele, né? Porque ele acredita, né? Acreditava, aliás, que Deus o perdoaria e recebeu o perdão de Deus, né? Além desse versículo, tem um outro, lá em João, mas não no Evangelho de João, no primeiro Epístola de João, que diz também a mesma coisa. Nós devemos confessar a Deus os pecados que nos atormentam, aqueles pecados que está arraigado no nosso coração. 1 João, Epístola de João, lá perto de Apocalipse. Quem pode ler aí, gente? No capítulo 1, versículo 9. João escreve aqui qual é o nosso... Aconselha, né? O que nós devemos fazer quando nós pecamos. Quem pode ler? Eu posso ler, Fernando? Pode ler então, Mara. 1 João, né? Primeira Epístola de Espera aí, João que eu tô 1:9. Tá bom, pode ficar Espera aí. tranquila. 1 Pedro 9. É assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí, foi João que disse, inspirado pelo Espírito Santo. Então a gente pode confiar que ele é justo e fiel em nos perdoar. E olha só o que ele faz. Algumas promessas de que esse perdão é executado fielmente está lá em Isaías, gente. Vamos ver em Isaías o que Deus diz sobre os nossos pecados quando nós confessamos. São umas promessas muito boas que nos deixam aliviados e tranquilos. Isaías 1.
Isaías 1, no versículo 18. Fernando, Oi, aproveitar dar as pode boas-vindas falar. para a Edna. A Edna, mãe da Giovana, entrou na sala. Ela está aí? É, Seja bem-vinda. Fique à vontade aí. Se tiver alguma pergunta, algum comentário, pode falar. Ó. Abre seu áudio, fica à vontade aí, tá, Edna? Talvez ela não me escutou, ou escutou e não conseguiu falar. Mas vamos lá. E Isaías 1:18. 1:18. Olha o que diz lá. Eu vou ler com vocês. Olha lá, Isaías, capítulo 1, versículo 18. Olha o que Deus diz para o ser humano. Olha como Deus é aberto, né, em discutir, em falar, em relacionar-se com o ser humano. Ó, vinde, pois, e arrazoemos, vamos conversar, vamos falar sobre o assunto, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Olha que promessa maravilhosa. Aqui ele confirma que ele é o doador do perdão dos nossos pecados. É somente Deus que pode perdoar os nossos pecados. Vamos ver em Isaías, tem outra promessa que ele nos diz. Muitas vezes a gente, né, faz coisas erradas, principalmente quando era mais jovem, fazia as coisas erradas pela mãe, né? E fala assim, puxa, fiz de novo a mesma coisa. Será que a mãe vai nos perdoar? Ou será que Deus vai me perdoar? E olha o que ele diz lá em Isaías 43, no verso 25. Quem pode ler? É dele. O perdão é virtude, é uma das virtudes que Deus tem, gente. É uma das virtudes do caráter dele, né? Nele está o perdão, né? Por isso que fala, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E uma da glória de Deus é o perdão. Quem pode ler? Isaías 43, 25. Posso ler? Vamos lá? Pode ler, quem? Sidney, Vai lá. eu mesmo, sou que Então vai. apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não te lembro. É isso aí. É assim que Deus age com o ser humano. Se nós formos buscá-lo e pedirmos perdão, ele está disposto e desejoso em perdoar-nos e apagar. A gente fala, muitas vezes a gente vai a Deus pelo mesmo pecado, né? Senhor Deus, me perdoe pelo pecado que eu já fiz semana passada e estou fazendo a mesma coisa. Aquele pecado que nós já fizemos semana passada, Deus não se lembra. Ele mesmo falou, ó, sou o que apago. Quando apaga, apaga mesmo. Ele não reescreve aquele pecado. Ele apagou, né? E vai e não peques mais. É o que Jesus ensinou, né? Quando trouxeram aquela mulher adúltera lá, ele não está ali para te condenar, ele não está ali para te julgar, ele está desejoso em perdoar. Jesus, quando levaram a mulher adúltera perante eles, os líderes religiosos, falaram assim, ó, essa mulher aqui foi pegando o que o senhor fala? O que o senhor diz aí? Aí fez o que fez, escreveu no chão lá, os líderes religiosos, vamos dizer assim, picaram a mula e deixaram ele com a mulher lá, se vira aí. E aí o que ele falou para a mulher? Falou assim, tem alguém que está te condenando aqui? Ela falou, não vejo ninguém. Então vai, minha filha, vai e não peques mais. Vai que eu também não vou te condenar. Ele não tem esse desejo no coração. Deus não está para condenar o ser humano, e sim para perdoar todo momento, todo instante, toda vez que nós pecamos. Enquanto houver graça, a graça está junto com o perdão. Agora, tem uma condição aí, gente. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar? Quer fazer uma pergunta? Ninguém se habilitou. Não? Pode falar. Tem alguém aí? Alguém falou aí no fundo, eu ouvi? Eu, Darcílio, eu falei que ninguém se habilitou. Ah, fala, Darcílio, então pode falar. Não, eu falei que ninguém se habilitou, que eu tô olhando as câmeras. Ah, tá bom. Apesar que só tem o Sidney, duas câmeras só que eu tô vendo aqui. Tá bom. Então vamos lá. Tem, porém, uma condição desse perdão. E Jesus apresenta essa condição para nós recebermos esse perdão. Há uma condição. E eu queria que vocês abrissem para nós descobrirmos
essa condição que Jesus apresenta para recebermos esse perdão. Mateus, livro de Mateus, gente. Abrem lá o livro de Mateus, no capítulo 6, Jesus mostrou, através da oração que ele fez para os discípulos, uma condição que nós temos que ter para receber esse perdão. Realmente, o perdão é um presente que Deus nos dá, mas temos que, para receber esse presente, para abri-lo, esse presente, temos que ter uma condição. E essa é a condição que Jesus ensinou. Quem pode ler lá? Capítulo 6, no versículo 12 e depois o versículo 15. Para nós não lermos a oração toda, porque aqui é uma parte da oração e depois Jesus explicando a parte dessa oração. Eu posso ler. Leia, Anselmo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Qual mais? Versículo 15. E o 15. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará vossas ofensas. Está aí essa condição. Senão, ele perdoa, mas precisamos também perdoar a quem nos deve, quem nos ofende. Se não perdoarmos aos homens as suas ofensas, essa palavra é de Jesus, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Você recebe de graça, então você também tem que dar de graça, né? Óbvio, dar é de gratuito. Então, quer dizer, recebemos o perdão e temos que dar o perdão às pessoas. É essa a única condição que temos de não receber o perdão, senão não perdoamos as outras pessoas. Essa é a única condição, tá? Agora, quantas vezes eu devo perdoar o meu ofensor? Quantas vezes? Na tradição judaica da época de Jesus, aqui no mesmo livro, só que lá no capítulo 18, Mateus 18, Pedro, ele perguntou para Jesus, né? Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E aí ele ainda deu uma ênfase ali. Quantas vezes ele deveria perdoar? E Jesus ainda pôs mais ainda vezes, porque os judeus acreditavam que 3 vezes era o máximo. Ali era misericórdia. Depois de 3 vezes não podia mais perdoar. Mas Jesus ensinava de uma forma diferente. Quem pode ler no versículo 21 e versículo 22? 18, Mateus 18, 21 e 22. Então, Pedro, aproximando dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não, digo que até 7, mas até 70 vezes 7. É isso aí. Essa forma que Jesus falou não é figurativa, 70 vezes 7. Se um cabra te... Não tem como perdoar 70 vezes 7, né? São 490 vezes, né? Um pecado. Então, quer dizer, sempre estar disposto a perdoar, sempre estar com esse coração aberto para perdoar. Se ele pecou contra você, vai lá e perdoa. Se ele vem lá tantas vezes que ele for vir, você tem que ter essa vontade. Aí você fala assim, Fernando do céu, mas isso aí é difícil. Realmente é difícil. Perdoar não é uma questão sua, não é uma questão, não vem de dentro do ser humano, né? Isso é divino, é sobrenatural. É o Espírito Santo quem nos dá. É uma questão de fé, gente. Olha só, vou contar uma história para vocês. Houve uma mulher que era a esposa de um pastor num país ali para o lado da Ásia, ali, Filipinas, aqueles lados lá. E invadiram a casa do pastor, né? Tentaram matar a esposa, tentaram matar a esposa, o pai mataram e os filhos. A esposa sobreviveu. Era uma gangue, na verdade, uma gangue liderada por um jovem.
E essa mulher ficou hospitalizada, né? A única que sobreviveu da família, ficou hospitalizada e se recuperou, tal, teve sequelas, tal, o rosto dela. Só para você ver, ele entrou lá com o machado e, enfim, disseminou todo mundo lá com a machadada. E ele foi preso, foi para a prisão, foi para a cadeia. E a mulher estava lá se recuperando e estava vivendo a vida, depois que recuperou, estava vivendo a vida dela. E nesse inteirinho, nessa prisão, esse rapaz aí, esse jovem, ele conheceu a Deus, conheceu a mensagem do Evangelho e reconheceu que precisava de perdão. Não só do perdão de Deus, né? Mas precisava do perdão da mulher pelo fato do mal que ele fez. Né? Do que ele reconhecia plenamente o mal pelo pecado que ele fez, pela ofensa que ele, essa dívida, ele precisava pedir perdão. Então entrou em contato lá com os dirigentes da cadeia, da prisão, e descobriu que a mulher ainda estava viva, tal, e pediu para que a mulher fosse lá, para que ele fosse falar com ela tete a tete. A mulher foi, a esposa do pastor foi lá e falou assim, tá bom. Aí ele pediu perdão, falou assim, ó, me perdoa, chorou na frente dela, né? E pediu perdão para ela, e ela concedeu. Tem que ter um coração muito bom, coração voltado a Deus para ter esse perdão. Doou esse perdão. Mas você continua ainda a história. Não é só isso. Esse rapaz, ele foi solto, né? Depois de alguns anos, ele foi solto, né? Ele pagou a sua pena lá, né? Por ele ser... pagou lá por ele ser... as suas atitudes lá estavam sendo boas, tal, então a pena foi reduzida e ele, enfim, ele ficou livre. E ele foi procurar essa mulher. Aí você pensa, o cara vai fazer mais mal para essa mulher, né? Não, na verdade ele foi lá e falou assim, ó, agora, ele falando assim, ó, agora a energia que eu gastei matando o seu marido, agora eu vou gastar para ajudá-la na sua família, para ajudar a senhora, de qualquer forma, eu vou dar a minha vida para ela. E sabe o que a mulher fez? Aceitou essa ajuda. Enfim, no final de toda essa história, a mulher considerou ele como um filho, né? Um filho perdido que agora se achou, né? Perante o reino dos céus, né? E ela vive com ele até hoje. Olha só que história tremendamente de perdão, né? Como que você perdoa o cabra, só de perdoar já está de bom tamanho, né? Mas ainda vive com o cabra que matou seus filhos e matou seu marido. Imagine. Tudo bem que o cara se arrependeu. Olha como que chega o perdão, né? Esse perdão é uma questão de fé, uma questão espiritual, uma questão é divino esse perdão. É esse perdão que Deus nos dá. É esse perdão e que a gente pode ter ele em nossa vida. Olha só como que é. Chega a tal ponto disso, né? Bem, sabemos que é verdade também que nós devemos pedir perdão somente a Deus. Agora, Jesus ensinou isso, que nós devemos pedir perdão dos nossos pecados a Deus. E quando alguém peca contra nós, nós perdoamos, ou nós, quando a gente ofende, né? Ou peca, ou ofende, ou recebe ofensa, devemos pedir perdão, como esse rapaz pediu para a mulher? Sim ou não? Deus ensina que sim. Jesus, aliás, ensina que sim. Que sim. E está lá em Lucas, né? Em Lucas 17. Vamos ver lá em Lucas 17. No capítulo 17, no versículo 3 e 4, Jesus nos ensina como nós devemos perdoar aquele que nos ofende. Porque realmente, se nós ofendemos o nosso próximo, além de pedir perdão para Deus, porque Deus é o criador daquele próximo, daquela criatura que você ofendeu, então nós devemos pedir perdão para Deus. E nós também devemos pedir perdão àquele que eu ofendi, né? Lucas 17, 3 e 4. Quem pode ler? Jesus ensina. Darcílio. Acautelai-vos se teu irmão pecar contra ti. Repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe.
Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Aí, essa é uma dimensão do perdão. É a dimensão horizontal, né? Essa dimensão horizontal é entre eu e o próximo. E tem a dimensão vertical, entre eu e Deus. No momento que eu peco contra Deus, é uma dimensão de perdão vertical. E quando eu peco contra o meu próximo, é um perdão de dimensão horizontal. Então, nós devemos pedir perdão para aquele que nós ofendemos, o nosso próximo. E como nós também devemos pedir perdão a Deus pelos pecados que a gente cometeu. Este é o Deus que tem em seu caráter a virtude do perdão. Nos dá este presente somente com uma condição, de também nós presentearmos aos outros com o mesmo presente, o perdão. Essa é a condição. Recebemos esse presente de Deus, esse Deus que tem essa virtude, esse desejo de nos perdoar, e damos também de presente àqueles que nos ofenderam esse perdão. Assim, teremos a condição de receber o perdão. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. E agora? O que nós devemos fazer? Descobrimos Fernando, aí... Oi, só pode falar, aqui, Darcy. aqui na realidade que está mencionando, a perdão só vem a partir do arrependimento da pessoa, certo? Sim, Mesmo sim. assim, que nem Deus nos perdoa a partir da hora que nos arrependermos dos nossos atos. Isso, Mesmo seria com o próximo. exatamente. Perdoar a partir do arrependimento do próximo com a gente. Exato. Por mais que... Olha o que Cristo falou lá. Ele falou assim, ó, se por 7 vezes no dia pecar contra ti, essa pessoa, e 7 vezes vir contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Ele está ali dizendo, estou arrependido, me perdoa. Então, perdoa. Essa é a lição que Jesus nos ensinou. E da mesma forma, Deus faz isso, porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o momento, se você está arrependido ou não, né? E esse arrependimento que a gente tem, vem dele também. Eu posso falar assim, poxa, então só no momento que eu vou estar arrependido que eu vou pedir perdão? Não, busca ele e pede para ele o arrependimento. Deus vai dar. São virtudes e dons que Deus nos dá. Né? A bondade de Deus é grande que nos atrai a ele e nos torna arrependidos. É o Espírito Santo que nos conduz a ele para o arrependimento e para o perdão. Né? Se nós deixarmos que o Espírito Santo nos convença, né? Converta o nosso coração e a nossa mente, não vai ter nenhum obstáculo na nossa mente para que nós não possamos receber o perdão e o arrependimento. Beleza? Então é isso, gente. É arrepender-se de todo o coração, confessar os pecados que nós temos e experimentar a necessidade, né, de uma nova mudança, né, uma mudança em Cristo, de ser uma nova pessoa em Cristo. Né? Eu queria ler o último versículo de hoje, em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. Toda vez que nós se aproximamos de Deus, Ele deseja que nós tenhamos um relacionamento com Ele. E através do Espírito Santo Ele vai... E viu, gente, esse perdão é dia a dia, todo momento, todo instante. Um relacionamento com Deus sincero, honesto, faz com que a gente tenha esse sentimento, tenha essa humildade em receber o perdão e dar o perdão às outras pessoas, né? É o exemplo que eu contei dessa história dessa mulher aí. Esse perdão aí é pela fé mesmo. A gente acredita porque Deus, né, Jesus ensinou-nos que nós devemos perdoar, então vou perdoar porque confio na palavra dele, né? Se ele me ensinou assim, então pela fé eu aceito e confio que se o Senhor me perdoa, eu também devo perdoar as outras pessoas. E isso a gente se torna uma nova criatura, né? Uma nova pessoa. Olha lá que diz lá em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas.
É a história, é o caso da mulher. Nova criatura aquela mulher é, né? As coisas antigas já passaram. Não tinha mais ódio no seu coração. E eis que fizeram novas. Tá aqui. Isso aqui tem tudo a ver com a história da mulher, a esposa do pastor, né? É isso, esse é o nosso estudo de hoje. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer comentar? Depois eu mando o estudo aqui para vocês pesquisarem em casa, se vocês quiserem. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Pode falar, pode falar. Acho que é isso Pode. mesmo, né? Faz bem, né? Faz bem para a alma, né? Quando você Sem dúvida, perdoa, o perdão faz. parece que você fica mais leve. Então, uma vez uma pessoa me perguntou assim, Fernando, uma criança que não tem discernimento, pequena, ela nem sabe que existe, realmente, ela nem sabe que existe. Ela pode ser salva porque ela nasceu em pecado, né? Todas as pessoas nascem em pecado, está numa circunstância pecaminosa. Ela será salva ou não? O que vocês acham? Uma criança que nem sabia que existia no mundo, ela nasceu, ela 9 meses. E, de repente, ela morreu. Ela será salva ou não? Ela será perdoada pelos pecados ou não? Ela não tinha discernimento, não tinha conhecimento, nem sabia que existia. O que vocês acham? A Bíblia não revela, mas o que vocês acham? A Bíblia revela outras coisas, né? Eu acho que sim. Sim. Por quê? Essa é a lenha na fogueira. Por quê? Se nós que somos pecadores, nós vemos aqui que Cristo, né, que de Deus não se lembra mais do nosso pecado, imagina uma criança que não. Exato. Ela nasceu do pecado, né, mas ela não é pecadora. Então, é assim, a graça alcança ela. Uhum. A graça, todos nós somos pecadores, né? Todos carecem da glória de Deus. A graça de Cristo, pelo amor que Deus tem para com o homem, eu confio, baseado no que a Bíblia diz, que realmente Deus não vai deixá-la de salvá-la, né? Pelo amor que ele tem ao ser humano, né? Pelo que ele fez e faz por nós. Então, não vai deixar de salvar. Né? Jesus, quando estava na cruz lá, não falou no momento da morte lá, perdoa-lhes, estamos oferecendo o perdão a eles, porque não sabem o que fazem. Né? O ladrão na cruz, que estava ao lado de Cristo, ele não pediu perdão, ele só falou assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, logo em seguida, olhou para ele e já disse, papum, falou, perguntou, respondeu. Sem dúvida, meu amigo, estarás comigo no paraíso. Fica tranquilo. É assim que Deus trata o ser humano. É assim que Jesus nos trata, dia a dia. Ele está disposto a perdoar-nos todo momento, todo instante, independente das nossas ofensas, dos nossos erros, na nossa vida. É isso. Tem alguém mais aí para falar alguma coisa? Se não, vou tirar aqui o estúdio, depois eu passo lá. Obrigado aí pelo estudo de hoje. Obrigado aí pela presença de todos. Semana que vem tem mais, tá, gente? Se nos der vida até lá. Obrigadão aí, gente. Vamos orar para terminarmos? Mara, cadê a Mara? Mara, tá me ouvindo, Mara? Abre seu microfone. Oi, Você pode orar para a gente? Pode orar para a gente? Perfeito. Sim, posso orar. Por favor. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus de graça, é um Deus de perdão. E a razão disso, Senhor, é que estamos aqui, diante do Senhor, estudando a Tua Palavra. Senhor querido, que as Tuas bênçãos estejam sobre cada um que está aqui nesta sala, que possamos, ó Deus, ter a cada dia o Espírito Santo no nosso coração, nos guiando,
nos orientando, e que possamos, Senhor, ser perdoadores, assim como o Senhor nos perdoa. Amém. Abençoe a cada um, abençoe também o Fernando, que se dispôs a estar nos ensinando. Que o Senhor abençoe a vida dele e a família dele também. Agradecemos pelas tuas bondades, pedimos a tua bênção e a tua paz por Jesus. Amém. Amém. Gente, obrigado aí. Obrigado, Adriana. Obrigado, Mara. Obrigado, Edna. Obrigada, Sidney. Obrigada, Obrigado, Fernando. Anderson. Boa noite. Darcílio. Obrigado, Fernando. Falou, cara. Boa noite para vocês. Boa Fiquem com noite. Deus. Amém. Boa noite. Bom restante de semana aí, ó. Não esqueçam, gente. Sexta-feira tem uma mensagem. Eu vou mandar para vocês uma semana de oração dos jovens. Temas muito legais. Desigrejados. Sexta-feira. Eu mando aí um link para vocês. Se vocês quiserem assistir, às 20 horas, sexta-feira da manhã. Um abraço. Falou, boa noite. Tchau, tchau. Falou, tchau.